Salve galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Thiago Moretti, eu sou professor tatuado e eu tô gravando esse vídeo. Acredito que talvez seja o mais difícil e o mais importante que eu já fiz de todos até hoje no meu canal e já faço um pedido muito especial, que compartilhe o máximo que puder esse vídeo, que faça ele chegar ao maior número de pessoas possível. A gente precisa demais falar sobre esse assunto. Agora no dia 6 de outubro, os brasileiros vão ter que tomar algumas decisões. E isso vai definir demais o que vai ser os nossos próximos períodos. Eu tô falando do extremismo religioso, ideológico, político e na crise desse sistema vigente que controla a nossa humanidade. E esse vídeo é para falar aqui no Brasil sobre voto útil. Se vocês observarem as notícias, a esquerda nunca esteve tão distante das eleições para prefeituras nas cidades do Brasil. E quando eu falo esquerda, entenda, eu estou falando esquerda de um critério de pensamento social. Então entra nesse jogo quem é de centro-esquerda, quem é de centro, quem tem princípios de humanidade que talvez nem entenda de política ou dessas definições de espectros políticos, mas sabe exatamente que não quer ver uma pessoa passando fome na rua, um ser humano passando dificuldade. Então, para essas pessoas que eu estou falando, que a gente tem uma tentativa massiva de uma imposição sobre os nossos direitos, sobre as nossas regras, sobre a nossa vivência de sociedade, de uma extrema-direita que ela parte de princípios conservadores de campo social para manipular a mente das pessoas, mas que num campo econômico é liberal destruidora. E nas cidades onde a gente tem disputas de candidatos de campo progressista, ainda tem uma divisão. Com tudo isso que a gente está vivendo, não conseguimos compilar uma união entre essa galera progressista para colocar o melhor candidato para fazer uma disputa minimamente coerente. E eu deixei para fazer esse vídeo nessa última semana para dar exatamente o tempo de você assistir o programa eleitoral, entender as propostas. Vou dar um exemplo, Florianópolis. Você tem um candidato do PSOL, que é o Marquito, você tem um candidato do PT, que é o Lela. Não conseguiram compor um campo unificado para lançar um candidato único, beleza. Tiveram aí um mês e tanto para fazer suas campanhas, para definir o que precisava não acontecer. Mas agora já deu para a gente definir contra o que a gente está lutando. E é exatamente essa visão que nós precisamos ter. O peso do seu voto. E precisa ser o voto útil. Falando de Florianópolis, o candidato, que é o Topazio, que tenta aí sua reeleição, ele tem praticamente chance de já levar em primeiro turno, de não ter um segundo turno de uma disputa, de um candidato que pensa exatamente em condições para Florianópolis de uma forma mais dinâmica e melhor. Isso também acontece na cidade de Blumenau. E eu vou fazer esse jogo agora com vocês. Em Blumenau, Santa Catarina, tem candidata do PSOL, que é a Rosane, e tem candidata do PT, que é a Ana. Não conseguiram compor um campo unificado. Mas agora, nessa reta final, estão disputando diretamente com um candidato de extrema-direita. Que se vocês acompanharam, as propagandas desse povo da extrema-direita foram palavras repetidas de família, Deus, pátria. As poucas propostas eram no sentido de mais armamento para a polícia, mais guarda. São soluções arbitrárias, radicais, é internação involuntária. São coisas até fora de Constituição, simplesmente para enganar bobo. Essa é a palavra, para ganhar voto de quem está alienado. E eu preciso que vocês com esse vídeo abram os olhos. Em Blumenau, Santa Catarina tem uma grande chance dessa extrema-direita já levar em primeiro turno. E aí é o que eu peço, o voto útil. Como tá doendo fazer isso? Porque eu admiro demais a Rosane, foi uma candidatura linda pelo PSOL ali em Blumenau, mas nesse momento, tá na hora da urna, você que é de esquerda, o voto útil, racional e coerente precisa ser na Ana Paula, pra gente conseguir levá-la para segundo turno e ter mais um mês para virar esse jogo, para tentar conscientizar as pessoas de tudo que a gente está disputando. Porque essa gente da extrema-direita, galera, aprendeu a usar a nossa própria democracia para diminuir os conceitos democráticos. Tem um monte de candidato que estava preso usando tornozeleira eletrônica por conta de tentar destruir nossa democracia em 8 de janeiro lá de 2023 e que agora está aí candidato disputando voto na própria urna eletrônica que ele mesmo critica. Olha o absurdo disso. Então, ao mesmo tempo que eu estou pedindo voto útil na Ana Paula em Blumenau, eu também volto para Florianópolis e peço a mesma situação. Você que é eleitor, você que é petista, você que é servidor público lá do Sintrazen, que é o Sindicato dos Servidores Municipais, vocês já pensaram que votando agora no candidato do PT, vocês estão elevando a chance do Topazio, que tanto ofendeu, brigou e foi truculento contra os servidores públicos nos últimos períodos, a chance desse cara ganhar em primeiro turno. Então precisamos de um voto útil para o cara que realmente tem chance de ir para o segundo turno e ganhar as eleições em Florianópolis, que é o Marquito, candidato do PSOL. O cara que está falando de clima, o cara que está insistindo nas condições climáticas, do futuro que a gente precisa ter numa ilha que é linda, que é fantástica, mas que está se perdendo, está se degradando por questões empresariais. O que a gente precisa entender é o hoje, é o agora, o que é projeto de governo para a ilha de Santa Catarina que a gente precisa defender. E eu vou falar de novo no voto útil, que só tem uma chance da gente levar um candidato com pensamento progressista para o segundo turno, é votando no Marquito, gente. Não precisa ir para tua rede social, não precisa falar eu mudo meu voto, não precisa nada disso. Mas lá na hora da urna de você clicar, você precisa votar em quem realmente tem chance de fazer uma luta pelo segundo turno. Isso não é exclusivo de Floripa ou de Blumenau, mas de várias cidades nesse Brasil afora. Tem o Carlito ali em Joinville, que precisa do seu voto para fazer acontecer. Cara, tem uma chapa perfeita na cidade de Chapecó, em Santa Catarina, cara. Pedro Kizai e Luciano Carminati. Olha o que esses dois já produziram enquanto políticos por esse Brasil. Não tem o que dizer do histórico deles. E são candidatos em Chapecó e precisam do seu voto para vencer essa extrema-direita, essa gente que se banca na base do grito, na base de coisas que não funcionam. A gente precisa parar, precisa respirar e colocar os pés no chão. E eu não estou falando só com eleitor de esquerda.
Estou falando com pessoas que querem um futuro melhor. Para a gente conseguir dialogar no campo do debate verdadeiro, a gente precisa eleger de verdade políticos que estão comprometidos com o ser humano. E também não podemos esquecer das câmaras de vereadores. Você precisa votar e eleger bancadas que sejam democráticas, para a gente conseguir fazer o embate, o enfrentamento para esse povo que passou 1 mês e meio da extrema-direita só na propaganda política falando: eu sou o candidato do Bolsonaro. Aliás, desculpem, nesse vídeo eu não vou usar a palavra Bolsonaro. Eu vou sempre colocar esse pi, porque para mim isso é uma ofensa, é um palavrão. Então, esses candidatos que dizem que são do Bolsonaro, essa galera que diz que é do Bolsonaro, que é a favor do Bolsonaro, vocês perceberam que a campanha só foi isso, chegou a cansar. Eu não sou nenhum dono do saber nem do poder, mas eu tô aqui propondo o debate, pedindo um voto útil na tua cidade. Se tem chance da extrema-direita vencer de alguma forma, esse candidato que se diz eu sou do Bolsonaro, esse é o candidato da extrema-direita. Você precisa ser muito inteligente e pensar estrategicamente o que fazer para esse cara não ganhar. Porque eles têm um projeto de poder, de domínio, e nos próximos 2 anos esse projeto vai ser colocado em prática pensando nas eleições de 2026. Isso não é só no Brasil, isso é global. A gente precisa devolver para o nosso mundo conceitos de humanidade. Nós precisamos vencer esse extremismo. A nossa democracia tem que ser respeitada e a gente vai conseguir valer isso através do nosso voto. Em Floripa, voto útil em Marquito. Em Blumenau, voto útil na Ana. Em Joinville, voto no Carlito. Em Chapecó, voto no Kizai e na Carminati. Pelo Brasil afora, votem em candidatos com propostas de verdade humanas. O nosso mundo precisa se reencontrar enquanto humanidade. Era isso que eu queria falar para vocês. Compartilhe esse vídeo ao máximo, por favor. Aquele abraço e até o próximo vídeo.